E aí, vamos, gente, falar esse Bora, babado de hoje, que foi essa bora. coisa do PCC, essa lavagem de dinheiro, esse negócio. Eu acho, o Haddad falou uma coisa interessantíssima, que ele falou o seguinte, que então, chegaram assim no andar de cima do negócio, né? O que você está É, achando disso, hein, Marcelo? Bom, a primeira coisa que eu acho que boa parte das capitais dos países do Brasil vai ver é a Hum, gasolina cair de valor. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque ela é é alta por causa mesmo? do, né? Porque o cartel, que inclusive não só lava dinheiro, né? O cartel também é responsável pelo aumento de preços em conjunto e tudo mais. Sim. Então, uma das consequências mais imediatas vai ser, nas próximas semanas, a queda do valor dos combustíveis, né? E esse troço aí é barata voa, porque eu até ia fazer o vídeo, mas acabou não dando tempo, dizendo fiquem de olho, porque a gente estava falando, por exemplo, da participação do Nicolas nesse negócio que a forma que ele ajudou o PCC a lavar dinheiro, aquela doideira do Pix e tudo mais. Mas não é Sim. só isso. O narco, ele financia campanhas da extrema-direita absurdamente. Então, você vai ver que se a polícia for, e eu suponho que vá, vai chegar em político de calibre, vai chegar. Né? Então, não se surpreenda se algumas pessoas meio conhecidas assim aparecerem, porque tem dinheiro do narcotráfico ali, tem dinheiro da lavagem de dinheiro do PCC, do Comando Vermelho. O Comando Vermelho, hoje Não, em dia, e o PCC você já não estão viu nas assembleias. a agonia, a pressa que eles estavam para votar a PEC da impunidade? Uma agonia É. danada, parecia que já estavam já adivinhando o que, que ia acontecer. Entendeu? E acabou que acho que foi para o saco também essa PEC, né? Como o próprio Gilmar Mendes disse, né? O ministro disse assim: se vocês aprovarem isso, vai ser um tiro no pé, porque vai Sim, aparecer um monte. Né? Porque as pessoas têm uma noção errada do foro privilegiado. Primeiro, por causa do nome, né? E como as eu falei pessoas não. isso, é. Esse Oi? nome privilegiado, ele faz você pensar em mil coisas, né? mas o Porque maior leva que você para privilégio. Mas é, não é. Então, assim, não é que não seja nunca. Óbvio que não é isso. Mas na data de hoje, todos os políticos querem escapar do foro privilegiado. Eles não querem mais, por quê? Porque não é mais privilegiado. Né? Tirando para um ou outro dólar que está bonito lá no apartamento dele, Sim, mas todos esses bandidos aí, eles querem escapar. Então, o que, que eles veem? Eles falam com aquela coisa que estava na cabeça das pessoas, né? Naquele lugar comum, que estava no cérebro das pessoas, que é o foro privilegiado, e aí o cara pensa, é privilégio. Mas não é. Né? Privilégio é você ser julgado por um juiz que é teu amigo. E o que acontece nos estados? Os bandidos, os políticos, os bandidos são amigos dos juízes. Aqui em Curitiba, por exemplo, alguns anos atrás, tinha uma churrascaria aqui, porque aqui tem o Centro Cívico, né? Que é o lugar sim. onde está a Assembleia Legislativa, o Palácio do Governo e tal, e o Poder Judiciário. Então é tudo no Centro Cívico ali. Então, você ia almoçar nessa churrascaria durante a semana, você encontrava juiz, desembargador, deputado, blá, 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 todo mundo junto. Então, você achar que um deputado, por mais que seja federal, está aqui, o cara vai ser julgado pelo amigo dele. Então, você achar que o amigo dele vai condenar, não vai. E não adianta nem o juiz falar assim, não, eu sou suspeito, não vou julgar porque eu conheço o cara. Mas todos eles se conhecem aqui. Todos. sim. E não é só aqui, é no Brasil inteiro assim. Não é? Então, o que acontece? Agora, por exemplo, você pega um deputado porcaria do Paraná, que eventualmente vai ser julgado lá em Brasília, normalmente ele não conhece os ministros da STF. A minoria conhece. Muito poucos conhecem. Então, eu não quero dizer com isso que o STF seja um exemplo de lisura, maravilhoso. Não, não é isso. Mas você pode apostar que um deputado federal corre muito mais risco de ir para a cadeia sendo julgado pelo STF, sendo caçado, eventualmente pelo STF, do que seria se fosse no estado dele. No estado dele, ele não vai ser caçado porque ele é amigo dos caras. Então, não adianta. Né? Então, não é privilegiado. Esse é o ponto. E nós precisamos tirar isso. O nome do foro é foro por prerrogativa de função. E quando a gente fala privilegiado, dá uma imagem errada
E é isso que eles querem, que Sim. tenha essa imagem errada, né? Daí fala, opa, vamos acabar com o foro privilegiado. Porque isso na cabeça do povo é assim mesmo, né? Opa, vamos acabar. E não é legal. E é importante que fique o foro privilegiado, porque não é privilégio, ao contrário, é pegar os caras. Exato, Então, agora, Marcelo. pura nessa lavagem de dinheiro, vai aparecer muita gente grande. Vai sim. Não, e você está falando isso engraçado. Teve aquele motim, né? Aquela baderna que teve na Câmara. E aí, entre as coisas que eles estavam lá pedindo na chantagem deles, uma era, fim do foro privilegiado. O povo, a população ouve isso, acho que eles estão certos, entendeu? Então, eu acho que já deve ter um movimento, devia ter já um movimento para tirar a palavra privilegiado daí, né? Mas boa parte da culpa disso aí é da imprensa, né? Sim, Porque sim. a imprensa, a grande imprensa, podia começar a até explicar, né, que não é bem assim, e parar de falar que o foro privilegiado. É foro por prerrogativa de Exatamente. função, para mostrar para as Até pessoas que. porque, eu não sei se você já percebeu, mas tem gente, eu estou falando do povo mesmo, tá? Que acha, que confunde foro privilegiado com imunidade parlamentar. A pessoa acha que é a mesma coisa. Você já viu isso? Entendeu? Não, nunca Fulano não vai ser concordo. preso, não, porque ele tem foro privilegiado. A pessoa acha, confunde a coisa, entendeu? Então, vê como é que é Sim, na cabeça das pessoas, como é que a coisa é louca. E o Gilmar Mendes, você disse bem, o Gilmar Mendes alertou para isso, do que podia acontecer, aí eles tiraram a questão do é. foro. Aí, hoje, o Otávio Guedes, na Globo News, ele estava falando que essa coisa eu acho que isso foi uma das coisas, se eu tiver errada falando besteira, você me corrige, mas eu acho que isso ajudou, que isso foi uma das coisas que ajudou a levar essa PEC para o saco, porque além, tinha também, parece que uma desaprovação de quase 70% da população também para essa PEC, né? Mas ele falou o seguinte, que assim, essas pessoas, né, do PCC, iam se candidatar, iam entrar, iam estar ali, entendeu? E aí, quer dizer, aí iam poder fazer o que quisessem, iam estar ali justamente atrás dessa imunidade, e aí quem tivesse ali também ia correr risco, entendeu? Ele abriu os olhos para isso. Foi isso que levou essa PEC para o saco ou teve mais alguma movimentação? Eu acho que esse é um dos motivos, porque assim, inicialmente um troço desse nasce para liberar o Bolsonaro, porque eles Sim, entendem que você tirando os processos lá do STF, você joga tudo para a primeira instância. Primeiro que não daria tempo, porque o Bolsonaro vai ser. Porque isso também teria que passar lá para o Senado e tal. Mas o Bolsonaro vai ser julgado daqui a uma semana. Então não daria tempo. Mas é uma visão equivocada, porque assim, essa ideia nasce disso, de liberar o Bolsonaro. Né? Não sim, liberaria. Tem uma coisa que tem muita gente que não entende, que é o seguinte: o foro por prerrogativo de função, ele não é só pela prerrogativa de função, é pela matéria. Então, por exemplo, o STF julga esse caso concreto não é só porque ele dava com um ex-presidente envolvido, eventualmente um deputado envolvido, etc. Não é só por isso. É porque a matéria, ou seja, o tipo do crime, só pode ser julgado pelo STF. Não pode um juiz de primeira instância julgar. Entende? Então, por quê? Os caras sim, estavam lá para acabar com a democracia, destruir a Constituição e dar um golpe de Estado. Isso é matéria do STF. Então, essa matéria não está sendo julgada no STF só por causa da prerrogativa de função. Está também por causa da matéria, que isso chama, né, por causa da prerrogativa da matéria, né, e aí vai para o STF de qualquer maneira. Mas isso é uma coisa do direito, é muito difícil explicar isso para uma pessoa comum. Mas o bolsonarista, quando fica fazendo esse fervo, na verdade, né, ele não se preocupa em mostrar que tem também a prerrogativa da matéria, né, por causa da matéria que está sendo no STF e tudo mais. Agora, também não podemos esquecer o seguinte: hum, boa parte dos bolsonaristas que estão dizendo que querem liberar o Bolsonaro, não querem liberar o Bolsonaro. O Bolsonaro está morto, eles querem que enterre.
porque o Sim, Bolsonaro está ocupando espaço. Então eles querem que cara seja condenado de uma vez, libera o espaço aí para o rearranjo da política. O Bolsonaro sim, é um Walking Dead. E eles não querem um zumbi, porque o Bolsonaro ele pega o poder para ele, né? Uhum. E eles não querem mais isso. Então você pega o Nicolas. O Nicolas, há 2, 3 semanas atrás, deu 2, 3 boladas nas costas do bolsonaristas que foram grandes. E, né, bateu no próprio Dudu Bananinha e tal. sim, Mas o Nicolas é um cara que tem voo próprio. Então ele quer mais é que o Bolsonaro se ferre, quer. apodreça na cadeia, que os filhos dele também não voltem mais para o Brasil, que o Bananinha não volte mais, que o Flávio seja preso e todo mundo. Por quê? Porque daí o Nicolas se descola. E o Tarcísio é a mesma coisa, ele quer que o Bolsonaro morra apodrecendo logo. Sim, Apodrecendo ele já está. Então é isso, eles não querem. Então quando os caras Na falam, verdade, vamos liberar. todos eles, né, já querem ver o Bolsonaro pelas costas, os próprios aliados, né? Claro, é rei morto, rei posto. O Sim. Bolsonaro já não é elegível, então está ocupando espaço aqui. Suma, é isso que eles querem, suma daqui. Só isso, né? Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.